Hoje a gente vai trazer a Copa Centro-Oeste DA para 2027, uma competição mudada que vai, de certa forma, valorizar a competição cada vez mais, trazer grandes confrontos, um formato atrativo que vai chamar a televisão, vai chamar também os torcedores que vão se apaixonar por essa competição que já existiu, já foi um sucesso, mas esse ano foi um fracasso, hein? Então, bora conhecer esse formato ideal para o Golzaço. Partiu? Fala, meus amigos, hoje a gente está trazendo aqui com mais uma ideia, a gente traz muitas ideias aqui para revolucionar o futebol e hoje a gente está trazendo a Copa Centro-Oeste. Alô, meu Centro-Oeste, alô, meu Goiás, alô, meu Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. A gente está trazendo a Copa Centro-Oeste ideal para a próxima temporada. A competição é um fracasso, né? Queira ou não queira. A Copa Verde mudou de nome e, de certa forma ali, dividiu o Norte e Centro-Oeste, já era dividido, mas oficialmente, e agora tá vivendo um fracasso, né? As equipes estão jogando com equipes alternativas, fracasso público. A gente está trazendo aqui uma ideia para movimentar essa competição e para conseguir ressuscitar ela, que já foi um sucesso na década de 2000. A gente teve grandes finais com Cruzeiro, isso mesmo, eu não errei não, viu? Cruzeiro já foi campeão da Copa Centro-Oeste lá no início da década de 2000, final da década de 90. Também teve o Goiás com grandes finais contra Vila Nova, contra Gama, enfim, era um sucesso a competição e hoje ela foi meio que abandonada, né? A gente tá vendo as equipes jogando com equipes alternativas muito por conta dela estar sendo disputada ali paralelo à prioridade maior das equipes no ano, que é o Campeonato Brasileiro. Então, por isso, ela não é rentável, são cotas de TV irrisórias, a TV não chegou junto, você não vê uma grande TV aberta querendo a competição nem para a região, então os times não têm motivação, não tem dinheiro, não tem atração, quem é que vai colocar seu elenco principal? É difícil, só as equipes de menor poder aquisitivo, né? Então com isso, a gente está trazendo aqui um modelo ideal para movimentar, para que a imprensa chegue junto, queira transmitir a competição e também para que a CBF consiga patrocínios e consiga colocar uma grande cota de TV. Para isso, a primeira mudança seria trazer ela para o início do ano, como era a Copa do Nordeste, como foi um sucesso e como a gente já trouxe aqui há 2, 3 vídeos atrás, a Copa do Nordeste ideal, né? Então, para a Copa Centro-Oeste, seria basicamente isso também. A gente traria ela para o início do ano, para ser disputada ali junto com os estaduais. As equipes principais, elas jogariam a Copa Centro-Oeste e só jogariam a fase final do estadual, ali um mata-mata com 6 datas, 5 datas para poder definir o título. Mas elas teriam todo o seu foco voltado para a Copa Centro-Oeste. Para isso, claro, a CBF teria que calçar as federações para que elas pudessem pagar uma cota melhor para as equipes do interior, para que pudessem fazer uma primeira fase maior, com dinheiro, claro, para poder manter as equipes, para fazer com que elas aceitem que os grandes saiam fora, teria que ter dinheiro, né? Então a CBF teria que entrar com a contrapartida para pagar as equipes menores e elas jogariam o estadual ali sem os grandes. Isso não só para o Centro-Oeste, né? Para todos os regionais. Foi a ideia que eu tive. Pelo menos o regional da Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que são os regionais mais fortes hoje, né? Que tem as equipes principais. Então seria basicamente isso. E aí a gente teria as equipes principais dos seus estados jogando só a fase final. Jogaria o estadual só das equipes menores que não tivessem nas competições regionais. Mas seriam 12 times. 4 do melhor estado, 3 do segundo e o terceiro melhor estado também teria 3 e o quarto melhor estado 2. 4 estados só gozados, mas tem 5 na Copa Centro-Oeste. A gente tiraria o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo não está no Centro-Oeste. O Espírito Santo iria lá para o Sudeste, né? Para a Copa Sudeste, Copa Sul-Sudeste, como queiram chamar. Então seriam só os 4 estados do Centro-Oeste. Basicamente a gente teria 4 times de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso com 3 e o Mato Grosso do Sul com 2 times. Seriam, na verdade, eu disse 12, né? 12 times, né? 12 times, isso mesmo. Goiás 4, desculpa aí. 3 do Distrito Federal, 3 do Mato Grosso e 2 do Mato Grosso do Sul. Campeão de cada estado e as demais vagas seriam via ranking, ou a gente poderia colocar campeão e vice as demais via ranking. Nessa simulação a gente colocou campeão e as vagas via ranking, até para conseguir trazer as equipes maiores. Muita gente não gosta disso, mas eu vou falar mais uma vez. Se você pegar as principais competições, elas dão vagas via ranking, né? Você vê a Copa do Mundo de Clubes, foi o campeão da Champions, campeão das edições da Libertadores, e as outras vagas foram via ranking, não foram os vice-campeões não. E por aí vai. Então a gente usaria esse mesmo critério. Então as equipes seriam divididas em 4 potes, né? Teriam um formato suíço e dividiriam as equipes em 4 potes. No pote 1, Goiás. Primeiro as equipes, né? De Goiás teríamos o Goiás, Vila, Atlético e a equipe do Anápolis. Do Mato Grosso, misto, Cuiabá e Luverdense. Distrito Federal, Gama, Brasiliense e o Ceilândia. E teremos o Operário e Vinima do Mato Grosso do Sul. A gente está trazendo um ranking misturado ali com mais uma simulação, né? Se tiver errado alguma equipe, vocês me corrijam aí nos comentários, via ranking. Mas seria basicamente isso. 3 potes, cada pote com 4 equipes. O pote 1 teria as equipes melhores colocadas no ranking de clubes da CBF. Goiás, Vila, Atlético e Cuiabá.
No pote 2, Gama, Misto, Brasiliense e Anápolis. No pote 3, teríamos Luverdense, Operário, Ivinhema e Ceilândia. As equipes jogariam 6 jogos na primeira fase. Cada equipe jogaria contra 2 equipes de cada pote, ou seja, vamos pegar logo o primeiro, que é o Goiás. O Goiás jogaria contra Vila, Atlético ou Cuiabá. Jogaria 2 vezes contra uma dessas 3 equipes, então sobraria um desses jogos, né? Teríamos também o Goiás contra Gama, Misto, Brasiliense ou Anápolis, um desses 2, e jogaria 2 jogos contra Luverdense, Operário, Ivinhema ou Ceilândia. Então teríamos ali sempre grandes jogos, né? A gente teria de cara Goiás, Vila, Atlético, Cuiabá, Gama, Brasiliense e Mistos, equipes de camisa, né? E o Operário também tem uma camisa muito forte, Anápolis. Então, as CVs da região, elas iam querer a competição, porque teria sempre ali, cada rodada, 1 ou 2 jogos grandes. Ia ter um Goiás Atlético, ia ter um Goiás e Gama, um Brasiliense e Vila Nova. Sempre vai ter um jogo ali que seria atração para toda a região. Então, basicamente, seria essa a primeira fase. A 6 rodadas. E após essas 6 rodadas, a gente teria classificando 2 times às semifinais, primeiro e segundo, e mais 4 para as quartas de finais. Terceiro, quarto, quinto e sexto. Então o terceiro enfrentaria o sexto, o quarto contra o quinto em jogo único. O time de melhor campanha jogaria em casa. A gente poderia até estudar a vantagem do empate, mas eu acho que não. Empate ou pênalti. Então, os 2 vencedores se juntariam. A primeiro e segundo jogariam uma semifinal ali. Semifinal vai ser em jogo único também. Jogo único, pra gente preservar datas, o calendário tá muito cheio. E a final seria em 2 jogos. Então a gente teria 6 datas para a primeira fase, 6 datas, mais uma data para as quartas de finais, uma data para a semifinal, faz 8, e 2 datas para finais, para a gente fechar as 10 datas, que é o que a gente tem hoje, basicamente, né? Isso só para a Copa Centro-Oeste. A gente teria mais 2 datas extras para a Copa Verde, que seria o campeão da Copa Centro-Oeste contra o campeão da Copa Norte. Eu já trouxe aqui, inclusive, a Copa Norte. A gente trouxe aqui a simulação da Copa Norte, mesma coisa. E vou deixar até o vídeo no card no final, para você ver como é que foi a Copa Norte e falar pra gente se você concorda ou não. Mas basicamente seria isso. Competição com 12 times, 12 equipes fortes. Essa primeira fase de confronto suíço, que é sucesso já, né? A gente viu no Paulistão, viu na Champions League. A própria Liga da Ásia também é assim agora, Liga dos Campeões da Ásia, e a tendência é que mais campeonatos consigam absorver esse formato. Claro, os algoritmos hoje eles preservam os clássicos, vai ter que ter Vila Nova e Goiás, vai ter que ter Gama e Brasiliense. A tabela já faz de um jeito que no algoritmo necessariamente tem que ter esse clássico. Então, para poder valorizar mais ainda o campeonato, que são jogos atrativos. Então, basicamente seria isso. A gente teria essas equipes passando por mata-mata, e aí chegaria para a final. E o campeão jogaria contra o campeão da Copa Norte para valer o título da Copa Verde. Agora eu quero que você comente se é melhor assim como eu estou fazendo, ou se é melhor como é a competição hoje, com grupos de 6, uma equipe enfrentando a equipe do outro grupo. E a gente tem uma quantidade de clubes até maior, de certa forma, né? A gente tem 16 equipes mesma coisa, né? São 12 equipes também, desculpe. 24 equipes também. 24 equipes na Copa Verde, que seria hoje, né? No caso, 12 na Copa Norte, 12 na Copa Centro-Oeste. O mesmo formato, a gente teria o mesmo número de equipes. E você já comenta se você gosta desse formato que a gente tem hoje, ou se você acha melhor o formato de um grupo enfrentando o outro. E aí a gente teria também um formato de uma chave contra a outra, como é hoje, né? Então já comenta pra gente. E antes de ir, tô deixando de um lado mais um vídeo, do outro lado uma playlist. Segue com a gente. Um abraço, fui!